Saúde da Igreja de Cristo com a paz do Senhor, a paz do nosso Deus e Pai e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aqui quem vos fala, mais uma vez, é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus, nessa noite, nos deu mais uma palavra para a nossa meditação. Antes de dormirmos, meditarmos na sua palavra. Ele disse: meditai na minha palavra de dia e de noite. Quando houver culto de dia, não pode ser só de dia. E quando houver só de noite, não pode ser só de noite. Mas meditai na minha palavra de dia e de noite. Bendito é aquele que medita nas profecias deste livro, o livro de Apocalipse. Mas a palavra de hoje encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo apóstolo Paulo. Aleluia, aleluia, perdão, escrito por Lucas, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, e versículo 5 até o versículo 15, vamos estar lendo. Livro escrito por Lucas, servo de Paulo e servo do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual era companheiro de Paulo nas suas prisões. Diz assim o versículo 5 do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos: Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e veio do céu, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Glória a Deus. Esta passagem vai nos dizer que Cornélio, o centurião, era um homem temente a Deus. Era um homem que fazia esmolas diante do Senhor, que orava de contínuo, apesar de não ser judeu, ser romano, mas ele tinha o temor do Senhor no seu coração. E a Bíblia diz que em um dos seus momentos de orações, o anjo do Senhor aparece a Cornélio. Para quem não crê em visão, é tudo bíblico. Para quem não crê em arrebatamento de sentidos, a Bíblia aqui vai nos dizer que Pedro teve um arrebatamento de sentidos, que Pedro teve um arrebatamento de sentido, que Paulo teve um arrebatamento de sentido, que João teve um arrebatamento de sentidos, que Isaías teve um arrebatamento de sentido e viu o trono de Deus. Mas voltando para Cornélio, era um homem temente a Deus, e o anjo do Senhor se apresentou a ele e disse, na passagem, no versículo ao qual nós lemos, no versículo 5, agora pois envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Anteriormente, no versículo 4, vai dizer que o anjo falou: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus, que a vida de Cornélio estava agradando a Deus. Aleluia, aleluia, porque era um homem temente, que amava o próximo, ajudava o próximo. Este mesmo centurião é aquele, o qual pediu para Jesus liberar uma palavra para o seu servo que estava doente.
aquele mesmo que tinha construído sinagogas em Israel para o povo de Israel adorar a Deus, aquele o qual Jesus disse: eu nunca vi tanta fé em Israel quanto a fé desse centurião, que nós podemos unir e identificar que este centurião era Cornélio, porque era o mesmo centurião temente a Deus. E a Bíblia diz que quando seu servo foi curado naquele dia, toda a sua família se converteu a Jesus. Então é o mesmo centurião. O anjo disse: vai a Jope, envia homens a Jope para buscar Pedro, porque eu, o Senhor, tenho uma mensagem na boca dele para falar contigo. Aleluia, aleluia. E ele está na casa de um certo Simão curtidor, que tem uma casa junto do mar. Vai até ele, envia os teus servos até ele, envia os teus servos até ele, e ele te dirá o que tu has de fazer. E a Bíblia diz que assim Cornélio fez. Chamou a 2 servos e a um soldado piedoso que trabalhava com ele, e enviou a Jope, a casa do outro Simão curtidor, para buscar Simão Pedro, apóstolo e discípulo do Senhor. E assim foram, mas antes que chegasse lá, Pedro, a hora sexta, que é meio-dia no horário de Israel, porque o dia lá começa às 6 da manhã e termina às 6 da noite. Então a hora sexta é meio-dia. Pedro estava a orar enquanto a comida ficava pronta. Ele estava orando, com fome, mas estava orando. E Deus ali tomou ele num arrebatamento de sentido e começou a mostrar um lençol que descia do céu com as 4 pontas atadas e com todo tipo de animal naquele lençol. E disse: Pedro, levanta-te, mata e come. Pedro, de primeira mão, disse: nunca comi coisa imunda. Aleluia, como diz no versículo 14. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda ou comum ou imunda. Ele estava no terraço a orar, e Deus deu esta visão, um arrebatamento de sentidos, como diz no versículo 10. E ele viu o céu aberto, que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia todo tipo de animal, e Deus deu uma ordem: mata e come. Em outras palavras, Deus falou: pregue para eles, eu vou te enviar à casa de Cornélio, onde há pecadores, gentios, publicanos, todo tipo de pessoa. Quando chegares lá, não tenha preconceito, pregue para eles. Pedro achou que Deus estava falando sobre animal, mas Deus estava falando em forma de parábola. Aleluia. Porque Deus sabia que Pedro ia rejeitar comer aqueles animais, assim como ele ia rejeitar pregar para pecadores. Então Deus estava falando ali dos pecadores através dos animais. E quando chegaram ali até Pedro, disseram para o Simão curtidor, para os seus servos: Simão Pedro está aí. E o Espírito Santo bradou com Pedro e falou: vai, porque eu que enviei eles para te buscar. Pedro desceu do terraço e brevemente foi com eles até a casa de Cornélio. Aleluia. Quando Pedro chega na porta, acontece o que aconteceu na visão. Ele pensa: eu não vou me misturar com este povo. Em outras palavras, eu não vou comer desses animais que o Senhor está mandando eu comer. Eu não vou pregar para essas pessoas que o Senhor está mandando pregar. A palavra do Senhor nos diz: pregue. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, fale. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Aleluia. Mas um dos profetas falou: Senhor, pregamos, mas quem dará crédito à nossa pregação? E outro disse: como ouvirão se não há quem pregue? Né? A palavra do Senhor nos fala essas 2 versões. Então nós temos que falar. Se nós se calarmos, omitimos o pecado do povo, é pior ainda. Não podemos omitir, mas sim temos que falar. E se nós se calar, vai ficar pior. O pecado vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E não podemos nos calar. Senhor, procura, como eu tenho falado sempre, por onde eu tenho passado, por Jeremias, por João Batistas, por Elias,
até por pessoas que pegaram o exemplo de Jesus, que prega a verdade. Jesus pregava a verdade, ele não procurava agradar a ninguém. Aleluia. Jesus pregou uma mensagem muito dura, a qual as pessoas começaram a sair de um em um e falar: dura essa mensagem, duro esse discurso. Começou a sair, e ficaram só os 12 discípulos. E Jesus implorou para eles ficar? Não, Jesus falou: vem aqui que eu vou mudar a pregação, vem aqui que eu vou falar para agradar vocês. Não, Jesus falou: vocês também não querem ir com eles? Falou para os discípulos: se vocês quiserem ir com eles, pode ir. Pedro disse: não vamos. Esse mesmo Pedro aqui, que a passagem vai nos dizer, ele disse: não vamos, Senhor, porque para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Só o Senhor pode nos levar para o céu. E este mesmo Pedro chegou ali e ele teve receio de pregar para aquele povo, mas ele lembrou da visão que ele teve no terraço. Ele disse: ali eu falei que eu não ia comer dos animais, mas agora eu entendi que eu não posso ter preconceito. Eu tenho que pregar para os gentios, eu tenho que pregar para estes povos, para estas nações, para estas línguas, porque o reino de Deus não veio somente para nós. Se Deus me enviou aqui, aleluia, porque ele não quer que a palavra fique só entre os judeus. E Cornélio disse para Pedro: tu tens uma mensagem de Deus para mim. Pode falar, porque o anjo me apareceu e disse que tu tinhas uma mensagem para mim. E Pedro começou na sua simplicidade. Homem que a Bíblia diz que não estudou, não sabia nada de letra, era como se fosse nos dias de hoje um analfabeto, mas era cheio do Espírito Santo. Pedro não tinha teologia, não tinha escatologia, não tinha nenhum tipo de estudo de vaidade humana, mas Pedro era cheio do Espírito Santo. Quando pregava, 5.000 almas se convertia, 4.000 almas se aceitava Jesus. Então saia fora desses estudos de teologia, dessas coisas humanas que só faz desviar o homem e a mulher do caminho de Deus, da presença de Deus, que só leva as pessoas para o inferno. A teologia do demônio não é de Deus, a teologia é do demônio. Pedro era analfabeto. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Pedro e João pregavam, os fariseus ficavam admirados. Falavam: não tem como esse não ter vivido com Jesus, porque é muita sabedoria para uma pessoa que nunca estudou e sabe falar certinho, sabe se expressar e ganhar almas para o seu rei, o Senhor Jesus. Pedro começou a contar a história de Jesus, desde o nascimento até o batismo de João Batista, até o dia da sua morte. E ali, como no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. Aleluia, aleluia, Ramacamanácia. Eu sou o Deus que ainda hoje eu faço desta forma. Se creres, verás a minha glória. O Espírito Santo desceu. Todos foram batizados em línguas estranhas. Todos foram cheios do Espírito Santo, assim como no dia de Pentecoste. E Pedro disse: se a estes não foi negado o Espírito Santo, assim como a nós também não foi negado, também não podemos negar a eles o batismo nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se Deus te mandou pregar, pregue. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Não importa para quem seja. Jesus disse: pregai o meu evangelho a toda e qualquer criatura. Este evangelho do reino deve ser pregado até os confins da terra. Não tenha preconceito para pregar. Congregar, não aconselho ninguém congregar em lugar errado, que não tem doutrina, que está tudo errado. Não aconselho ninguém congregar no lugar que está tudo errado, na igreja que está tudo errado. Mas para pregar, pode ser em qualquer lugar. Se Deus te mandar, tem que ir pregar, porque lá tem almas preciosas. Deus pode levar alguém naquele dia só para ouvir a palavra que Ele vai falar através da tua boca. Aleluia. Então deixe o preconceito de lado. Não tema aqueles que não querem obedecer a palavra. Pregue, eles gostando ou não, eles ouvindo ou não, pregue, porque o Senhor quer ganhar almas nesses últimos dias. Então guarde essa palavra com muito temor e tremor. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.